Você sabia que agora o canal David Eric tem um aplicativo? davideric.com.br. Acesse do navegador do seu celular. Assista sem interrupções de anúncios, modo áudio e áudio offline, para você escutar mesmo sem internet, aonde estiver. Assine agora mesmo. O corpo humano é uma máquina desenhada para sobreviver sozinha. Você não precisa pensar para o seu coração bater. Não precisa comandar o seu estômago para digerir. E, talvez o mais importante, não precisa dar ordens aos seus pulmões para puxar oxigênio. O reflexo respiratório é talvez a ordem mais fundamental e violenta que o cérebro emite sozinho. Quando você prende a respiração voluntariamente, não é a falta de oxigênio que causa aquela agonia inicial. É o acúmulo de dióxido de carbono no sangue. O seu cérebro detecta esse aumento tóxico subindo, entra em pânico e começa a enviar choques elétricos para o diafragma, exigindo que ele se contraia. É um espasmo involuntário. Você sente o seu peito tremer, sua garganta queimar e a base do seu crânio latejar, como se fosse explodir. Ignorar esse comando exige um nível de controle mental que beira a automutilação. Nunca vi alguém que conseguiu tirar a própria vida prendendo a respiração, por exemplo. Mas eu venho ignorado esse comando noite após noite há exatos 4 meses e 16 dias. Minha esposa, Helena, é uma mulher maravilhosa e dona de um sono pesado e invejável. Mas nas últimas semanas, as noites têm sido um inferno para ela. Numa dessas noites, ela deixou o celular gravando no quarto para me provar o que estava acontecendo. No vídeo, iluminado apenas pela tela do aparelho dela, eu apareço deitado de costas na nossa cama de casal. O meu rosto está roxo, as veias do meu pescoço estufadas como cordas e os meus olhos apertados em pura agonia. Eu fico assim por quase 2 minutos inteiros, num silêncio mortal, até que o meu corpo colapsa e eu solto um engasgo monstruoso, alto e rasgado, puxando o ar como um afogado que acabou de ser puxado para a superfície. Helena chorou enquanto me mostrava o vídeo na cozinha. Ela disse que é a pior apneia do sono que o nosso otorrinolaringologista já viu. Que tem pânico de acordar e me encontrar morto por asfixia, com o coração parado devido ao esforço de puxar um ar que não vem. Ela pagou uma fortuna numa máquina de CPAP de última geração. CPAP é um compressor silencioso com uma máscara de silicone que força o ar pelas vias aéreas sob pressão contínua. Ela me fez jurar, com lágrimas nos olhos, que eu começaria a usar o aparelho hoje à noite. Eu abracei a minha esposa, beijei a testa dela e prometi que usaria a máquina. Eu menti. Eu nunca vou colocar aquele aparelho no meu rosto porque eu não tenho apneia do sono. Eu não estou engasgado porque o meu corpo está falhando enquanto durmo. Eu estou engasgando porque, se eu respirar normalmente no escuro daquele quarto, a coisa que vive grudada no nosso teto vai descer e vai nos encontrar. A primeira vez que eu a vi, achei que estava sofrendo de paralisia do sono. Era uma madrugada de quinta, o quarto com aquela leve luz do monitor digital do ar-condicionado. Eu tinha acordado com uma sede seca na garganta. Abri os olhos de barriga para cima e me preparei para afastar o edredom e ir até a cozinha. Mas não me movi. Exatamente acima de mim, achatada contra o gesso liso do teto, havia uma estrutura.
A mente humana é mestre em pareidolia. Você sabe bem disso, vemos rostos em tudo. Meu cérebro passou os primeiros 5 segundos tentando convencer a minha sanidade de que aquilo era uma mancha de umidade, reflexo dos faróis de algum carro na rua ou o casaco de inverno que eu havia deixado jogado na cadeira fazendo uma sombra distorcida. Mas sombras não têm aparência de pele velha. Manchas de umidade não têm articulações. A criatura estava espalmada contra o teto branco, desafiando a gravidade não por pura paranormalidade, mas sim com uma aderência grotesca. Ela tinha o que pareciam ser 4 membros com proporções erradas, como pernas de um gafanhoto gigante, permitindo que a carcaça central ficasse colada ao gesso. A pele era de um tom amarelo sujo, translúcida em algumas partes, parecendo couro esticado sobre um esqueleto desnutrido. Além da anatomia repulsiva, o rosto não era normal. Era parecido com a cabeça de um polvo. A metade superior do crânio, uma cúpula lisa. Na metade inferior, no entanto, uma série de fendas profundas, úmidas e estriadas, pulsando de forma lenta e rítmica. Eu estava deitado lá, congelado, vendo aquilo, enquanto Helena dormia ao meu lado. No meu pânico, dei um suspiro profundo, um puxão de ar rápido e trêmulo. No exato milissegundo em que o ar passou pelas minhas narinas, a coisa no teto reagiu. A cabeça cega e mole estalou na minha direção. As fendas na face da criatura se abriram e vibraram. Ela não estava me vendo, só me escutando. Mais especificamente, sentindo a corrente de ar quente, o som do ar saindo da minha boca. Ela caçava pela respiração. Um dos braços dela se desprendeu do teto, terminando numa mão composta por dedos que mais pareciam pinças ósseas e afiadas. O braço ficou pendurado, balançando sobre a cama, descendo até que a ponta das pinças parasse a menos de 20 centímetros do meu nariz. As pinças cegas no ar começaram a tatear o espaço vazio acima do meu rosto, abrindo e fechando, procurando a fonte daquela corrente de ar que eu tinha acabado de emitir. Fechei a boca e travei a garganta. Interrompi completamente o meu fluxo respiratório. Transformei o meu corpo numa estátua. Fiquei debaixo daquelas pinças durante o que pareceram ser horas. Meu peito começou a queimar. Os espasmos para voltar a respirar começaram a chutar as minhas costelas por dentro, exigindo ar. Mas eu não cedi. Vi o que aqueles dedos poderiam fazer. A ponta de uma das pinças roçou levemente o tecido do edredom e o algodão grosso foi cortado como se fosse papel de seda molhado, sem fazer um único ruído. Se aquilo encostasse na minha carne, cortaria a minha garganta antes mesmo que eu pudesse gritar. Lentamente, as fendas no rosto da criatura pararam de vibrar. Sem minha respiração, ela perdeu o alvo. O braço se recolheu de volta para o teto, as articulações estalando baixinho, um som idêntico ao estalo de nós dos dedos grossos de um humano. Ela voltou à posição de repouso, achatada contra o gesso. Foi naquela noite que o meu inferno pessoal e silencioso começou. Você deve estar se perguntando a coisa mais lógica e óbvia do mundo. Por que você não levanta e corre? Por que você não acorda sua esposa? A resposta é simples. Para acordar Helena, eu teria que sacudi-la ou chamá-la. O susto de acordar no meio da madrugada, com o marido em pânico, faria com que ela desse um grito ou no mínimo um suspiro alto. Essa massa de som e ar subindo em direção ao teto seria um holofote para a coisa lá em cima. A criatura não precisa descer pelas paredes. Ela é a própria parede.
Se Helena gritasse, a coisa despencaria os seus 80 quilos de ossos e garras mortais diretamente sobre o peito da minha esposa, antes mesmo que ela pudesse colocar o pé para fora da cama. Ela morreria antes de mim, e por minha causa. E se eu apenas levantasse lentamente, deslizasse para fora do colchão e saísse do quarto sozinho para buscar ajuda ou chamar a polícia, eu deixaria Helena dormindo lá, e o sono dela não é perfeitamente silencioso. De vez em quando ela rola, suspira, respira mais fundo. Se eu não estiver debaixo daquela coisa, servindo como uma isca muito maior e mais barulhenta no último segundo, a criatura invariavelmente vai focar no único fluxo de ar constante que sobrou no colchão. Para que Helena viva até o sol nascer todos os dias, eu preciso ficar naquela cama, servir como um escudo. A minha rotina noturna é o resumo da tortura. Vou para a cama primeiro, fingindo cansaço, apago o abajur. Nos primeiros 20 minutos, enquanto estou acordado e com a mente a mil, nada acontece. A coisa sabe quando estamos acordados. Talvez seja a temperatura do corpo, talvez a tensão muscular invisível, não sei. Mas ela nunca se manifesta enquanto estamos assistindo TV ou lendo, totalmente acordados. Talvez ela precise do rebaixamento metabólico da madrugada. Ela precisa da casa morta e do silêncio absoluto das 3 da manhã. Quando Helena dorme e a respiração dela estabiliza, eu fixo os olhos no teto. Por volta das 2, as sombras nos cantos do gesso parecem engrossar, e então a coisa desce das paredes, rastejando pelo concreto, sem fazer nenhum barulho de impacto, apenas o estalar seco e doentio das juntas. Ela se posiciona sempre no mesmo lugar, centralizada acima da cama, mas ligeiramente inclinada para o meu lado, esperando. Eu inicio o ciclo. Puxo o ar pelas narinas da forma mais lenta e silenciosa que os meus pulmões permitem, inflando o estômago para não erguer o peito debaixo do lençol. Quando os pulmões estão cheios, eu travo a garganta e congelo. 50 segundos é um tempo confortável. 1 minuto e 20 é incômodo. A partir de 1 minuto e 45, a tortura começa. O corpo implora para respirar. Sinto o coração bater na minha garganta. O zumbido no fundo do meu canal auditivo aumenta de volume. As luzes coloridas da falta de oxigenação começam a piscar nas bordas do meu campo de visão, mesmo no escuro absoluto. Acima de mim, a coisa desce o braço. Os dedos de pinça balançam a meio metro do meu rosto. Eu sinto a poeira que cai das juntas ressecadas dela aterrissar sobre minhas pálpebras, mas não posso piscar com força. Quando chego a 2 minutos e 30 sem respirar, o limite fatal se aproxima. O meu diafragma dá um tranco violento, como um soco de dentro para fora. É a contração de resgate do cérebro. Se eu deixar acontecer, solto um espasmo engasgado. A coisa me ouve e eu morro. Eu preciso lutar contra os meus próprios músculos e travar a caixa torácica. Para não desmaiar e não perder o controle, preciso soltar o ar e puxar um ar novo. Mas não posso fazer isso diretamente. Eu espero o momento exato em que Helena vira de lado na cama e solta aquele resmungo baixo de sono, arrastando o algodão do edredom. O barulho dela, as vibrações minúsculas da coberta, criam uma espécie de interferência no ar, uma poluição de sons baixos. A criatura então vira o rosto cego na direção dela, confusa pelo ruído difuso. É minha única janela. Viro o meu rosto contra a fronha do travesseiro, pressionando a minha boca e o meu nariz fortemente contra a espuma para criar um abafador de som perfeito. E então, expulso o ar pela boca de forma controlada
e sugo uma corrente minúscula de oxigênio novo através do tecido apertado. O tecido filtra o som do vento passando pelas minhas narinas. A criatura não percebe, mas o esforço me destrói. O oxigênio que eu consigo puxar pela fronha abafada não é suficiente para nutrir o cérebro, é apenas o suficiente para adiar a morte por mais 120 segundos. E então eu volto para minha posição original, o rosto virado para o teto, e começo a prender a respiração. Recomeço a sofrer o espasmo, noite após noite, madrugada após madrugada. E quando a criatura finalmente vai embora logo pela manhãzinha, eu engasgo e respiro todo o ar que não respirei durante a noite. Normalmente esse é o momento em que minha esposa acorda e percebe o que aconteceu comigo. Eu não tenho explicações, falo que foi um pesadelo, mas ela insistiu na apneia do sono. Ela acha que eu estou me engasgando dormindo, mas a explicação é muito maluca para eu poder falar para ela. Eu estou enlouquecendo. Minhas gengivas sangram sozinhas durante o dia. A esclera dos meus olhos está sempre vermelha e estourada pela pressão vascular das noites na cama. Eu perdi 12 quilos porque a falta de sono e a hipóxia diária estão devorando a minha massa muscular. Eu sou um morto-vivo caminhando pelo meu próprio apartamento de dia. E a minha esposa me olha com um misto de amor e pena, convencida de que o meu corpo simplesmente se recusa a respirar quando eu durmo. E isso nos traz até a noite de hoje, a noite em que ela trouxe a bendita máquina de CPAP. Helena conectou o reservatório de umidificação da máquina na tomada ao lado da nossa cama. O aparelho é um cubo branco de plástico com um mostrador digital que projeta uma luz sobre o travesseiro. Conectada a ele, uma traqueia de tubo transparente termina numa máquina de silicone desenhada para engolir o meu nariz e a minha boca, apertada contra minha nuca por grossas tiras de velcro. Por favor, sem tirar a máscara de madrugada dessa vez, ela disse. Eu não aguento mais toda manhã você acordar desse jeito, meu amor. O médico disse que essa pressão de ar vai abrir sua traqueia, vai curar essas paradas de respiração e engasgos que você tem. Eu ouço só quando acordo, que meu sono tá leve, mas imagina quantas vezes acontece isso durante a madrugada e eu nem ouço. Imagina se eu não percebo e acontece alguma coisa com você. Eu não tinha argumentos sem parecer um psicótico. Se eu jogasse a máquina longe, ela brigaria. Se eu levantasse da cama e fosse dormir no sofá da sala, a deixaria sozinha e a coisa se alimentaria dela. Não tive escolha. Vestia as tiras de velcro sobre o couro cabeludo. A máscara não tinha frestas. Ela foi desenhada para não vazar 1 milímetro de ar sob pressão. Helena apertou o botão no visor da máquina. O motor elétrico do CPAP iniciou seu trabalho. Imediatamente, a coluna de ar subiu pelo tubo de plástico e bateu contra o fundo da minha garganta com a força de um secador de cabelo frio. A máquina estava ativamente empurrando o ar para dentro dos meus pulmões. O sistema exigia que eu inspirasse o vento, inflasse o peito e depois expirasse pela válvula de exaustão minúscula na frente da máscara, empurrando contra a pressão de volta. Era um ciclo ininterrupto de... um barulho de respiração que eu não tinha como controlar, atrasar ou prender. Helena sorriu, satisfeita, acomodou a cabeça no travesseiro, deu as costas para o meu lado da cama e desligou o abajur. Minhas mãos suavam sob as cobertas. Por 20 minutos, lutei contra o pânico. Eu sentia os meus pulmões dilatando e encolhendo, forçados pela máquina. E então, o teto estalou. Não foi suave dessa vez. O som do CPAP chamou a atenção da criatura imediatamente.
A forma pálida e corcunda despencou da escuridão do canto da parede com uma agilidade assustadora. As múltiplas articulações estalaram como madeira arrebentando. Ela rastejou de cabeça para baixo pelo gesso, avançando para o teto bem acima do meu travesseiro. A cabeça de polvo da criatura balançou de cabeça para baixo. As fendas no rosto dela se abriram completamente, mostrando uma carne vermelha e vibrante por dentro. Um dos braços longos dela desceu do teto. Ele caiu flácido até que a mão de pinças se estabilizasse sobre o meu rosto. A ponta afiada e óssea da pinça dela tocou a máscara de silicone. Senti o contato bater no plástico a poucos centímetros do meu nariz. O motor da máquina no criado mudo detectou a elevação da minha frequência cardíaca. Numa resposta estúpida para acalmar pacientes em crises de asfixia, a máquina aumentou a pressão do motor. O jato de ar na minha garganta dobrou de força e volume. O som da válvula de exaustão na frente da máscara aumentou, soprando o jato de vento diretamente contra as pontas das pinças da criatura. A coisa estremeceu lá no teto. Ela se contraiu, como se o fluxo de ar tivesse batido num nervo sensível. Ela não entendeu o que era aquele silicone liso da máscara. Ela não conhecia o som contínuo da máquina. As fendas no rosto dela vibraram, confusas. Helena, virada de costas para mim, soltou um longo e cansado suspiro, se ajeitando sob as cobertas pesadas do lado oposto do colchão. A criatura travou. O rosto cego girou a 90 graus, focando nas costas vulneráveis da minha esposa. O braço de pinças, antes repousando sobre a minha máscara, foi violentamente puxado para cima. Num silêncio mortal, a massa inteira de ossos curvos, pele flácida e garras começou a rastejar imperceptivelmente pelo teto, afastando-se do meu lado da cama. Ela estava cruzando a fronteira de gesso. Ela estava se alinhando com a metade direita do colchão, exatamente acima de onde Helena descansava. Meus olhos arregalados acompanharam a forma no teto se estabilizar diretamente sobre a minha esposa. Os dois braços finos da criatura caíram ao mesmo tempo e balançaram, descendo como pêndulos em direção ao pescoço macio de Helena, aguardando o próximo suspiro dela, o próximo movimento do lençol, a próxima prova de que havia carne fresca e sem defesas mecânicas ali embaixo. A trava dos velcros na minha nuca prendia a máscara em mim como uma mordaça, sufocando a minha voz. Helena está prestes a sonhar profundamente e suspirar de novo a menos de 2 palmos das pinças que descem como foices lentas do gesso. E enquanto o ar mecânico, alto e constante, continua soprando contra a minha traqueia por baixo do plástico da máquina, eu estou paralisado sob o cobertor suado, esticando os meus próprios dedos sobre a borda gelada da mesa de cabeceira, tateando desesperadamente na tentativa cega de encontrar o cabo de energia da máquina para arrancá-lo antes que a coisa no teto deixe de se interessar completamente por mim, pela isca inútil, barulhenta e intocável, na qual eu fui irreversivelmente transformado. Até a próxima. Obrigado.